Pai Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 4 da revista dos adultos, promessa e obediência. Tema trimestre das promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Revista comentada pelo pastor Rinaldo Renovato. Continuando sobre promessas, hoje vamos falar de uma condição necessária para alcançar, principalmente as promessas individuais, as promessas condicionais. Então, para podermos usufruir, podemos receber, ou para podermos ser alcançados, da parte da aliança que Deus faz, ou seja, aquilo que Ele promete fazer, nós também temos uma condição para cumprir a nossa parte de uma aliança, sendo obediente. Então, muitas promessas são condicionais, como já vimos nas lições passadas. Outras são incondicionais. Vão acontecer eu crendo, não crendo, eu participando, não participando, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja. Vai acontecer a qualquer momento. É uma promessa que é iminente, não tem dia nem hora. Glórias a Deus. De minha parte, obedecer, estar fiel a Deus, negando a mim mesmo, seguindo a Cristo, vivendo de forma santa, aguardando essa promessa. Mas se eu não fizer isso, ela vai acontecer. Só que eu não vou participar. Vou ouvir falar que a igreja subiu. E eu fiquei, Então são promessas incondicionais. Vão acontecer de qualquer forma, só que para mim é condicional, para mim participar dela. Então passa por esse caminho da obediência. Não é só crer de lábios. Não é só crer dizendo que conhece a Deus, que crê em Deus, mas se não vive, se não obedece, realmente não tem como alcançar essas promessas. O textual da nossa lição diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Verdade prática, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Tem muitas bênçãos, glórias a Deus, quando eu vivo conforme a palavra, obedecendo e praticando, glórias a Deus. Deus tem bênçãos inefáveis que Ele já prometeu e fiel é aquele que prometeu. Os objetivos da nossa lição são apresentar os termos do conceito de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Conceito, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. A leitura bíblica clássica se encontra em Deuteronômio 29, 1, e os versículos de 9 a 12, e Hebreus 8, 6 a 13. Deuteronômio 29. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moab, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horeb. Guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus 8. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no teu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me livrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, vamos falar a respeito dessas alianças, mas também falaremos da condição para fazer parte
dessa aliança. Uma aliança tem dois lados, né? Dois pactuantes. De um lado, um diz que vai fazer isso, do outro, o outro também tem as suas obrigações, tem o seu compromisso. Glórias a Deus. E para que se cumpra a aliança, tem que os dois lados estarem mantendo a sua parte, né? Fazendo a sua parte. A de Deus a gente sabe que é infalível. Falta a nossa, né? Nesse aspecto. Então veremos aqui que esse princípio da obediência havia já no Antigo Testamento, nesse conceito que Deus fazia, e não mudou hoje, né? Glórias a Deus. Claro que somos salvos pela graça, mas o Senhor Jesus diz, guarda que tem, né? Para que ninguém tome a tua coroa. E como lemos aqui em João 14,15, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, é necessário obedecermos a Deus para demonstrar a gratidão e o amor pelo que Ele já fez por nós. Essa é a nossa parte da aliança. E viver uma vida em paz e santa, né? Como diz em Hebreus. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, existe uma condição para chegarmos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo da Escritura, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nessa lição. Então, frisando que concerto, né, aliança, são sinônimos, né? Inclusive Testamento, né? Novo Testamento também podemos traduzir como nova aliança. Glórias a Deus. Então, tudo isso requer esse princípio, né, da obediência para poder usufruirmos dessa aliança, né, da nova aliança que nós fazemos parte. Primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio 29:1 e Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Gênesis 12, 1-3 e 22:8. No deserto do Horebe, também denominado Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Glórias a Deus. Êxodo 19:5. A gente vê que esse concerto do Horebe é o mesmo do Sinai, né? Deus dá a lei, a gente está lendo aqui 19, capítulo 20 começa então a leitura ali, né, dos mandamentos, tem mais preceitos da lei. Então esse é o mesmo conceito que Moisés recebe do Senhor e não é novo, no sentido de que é uma repetição do que Deus prometeu a Abraão, né? Então é apenas Deus esclarecendo essa aliança com o povo. Glórias a Deus. Deus já tinha chamado Abraão, já tinha prometido que dele sairia uma grande nação, não só literalmente, que é a existência de Israel, né? Porque Israel vem de Isaac, que era o filho da promessa que Deus havia prometido. Quando Isaac nasce, então, ia se cumprir então toda a promessa de Deus, essa aliança, esse concerto que agora é firmado ali no Horebe e é repetido, né, em Deuteronômio, já para uma nova geração, como veremos na frente. Então, esse concerto tinha uma condição, a obediência, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Então, não era só para decorar, né? Era para ouvir, entender, né, tentar e praticar, né? Tinham que obedecer o que Deus havia lhe ordenado, para que eles pudessem agora ser um povo singular, né? Seria propriedade de Deus, Deus é dono de tudo, mas eles seriam uma propriedade peculiar. Louvado seja o nome do Senhor. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo 19:6. A nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Deus prometeu guardar, Deus prometeu uma terra, né? Como ele falou para Abraão, a terra que manava leite e mel, tudo isso estava, aleluia, de pé nessas promessas e se cumpriram. E a parte do povo era obedecer. Infelizmente, a gente conhece a palavra e sabe que frequentemente, né, de forma costumais,
erravam, falhavam, se voltavam para a idolatria. Deus castigava e, né, a parte do ser humano é cheia de falhas, mas Deus é fiel mesmo na nossa infidelidade. Segundo subtópico, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horeb, ou Sinai, que está lá em Êxodo 19. E a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, né, já próximo a entrar na Terra Santa, pois uma nova geração estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com ele em Horeb. Deuteronômio 29:1. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, versículo 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos, né? Então, uma nova geração, agora já próximo a entrar na Terra Prometida, Moisés repete, né? Inclusive Deuteronômio quer dizer segundo tomo, né? Ou seja, Moisés vai repetir a lei que está lá em Êxodo, Levítico, Números, e vai repetir agora aquela geração nova, pois eles estavam ainda debaixo das promessas de Deus, só que para que eles pudessem usufruir dessas bênçãos, tinham que obedecer. Então, como a gente vê aqui a repetição da lei, 4 a 26, e depois a gente lê em 27 e 29 a questão da lei do Monte Ebal, Monte Gerizim. No Gerizim é proclamado as bênçãos se o povo obedecesse, e no Ebal, né, as maldições se o povo enveredasse por outros caminhos, né? Então, não obedecesse a palavra. Então, o conceito estava firmado, repetido, e agora o povo tinha que cumprir a sua parte para poder ser abençoado. Quando não fazia assim, sofriam as maldições, como já estava também proclamado ali, simbolizado através daqueles dois montes. Ou seja, o povo tinha dois caminhos, a bênção ou maldição, obediência ou desobediência. Então, que nós extraiamos esse princípio, esse conceito para a nova aliança, porque não caducou, como disse aqui na lição, né? A obediência ainda é necessária. Terceiro subtópico, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra, né? Glórias a Deus. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Então a gente conhece essas bênçãos, inclusive nas guerras, né? Eles seriam fortes, o inimigo fugiria deles, né? Então tudo isso Deus prometeu se fossem obedientes. E o contrário também era real, né? Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio 27, 11 a 26. Portanto, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel, né? Então, promessas condicionais. E Deus é misericordioso, que castiga, né, aquele que ama, né? Por que havia essas maldições? Para que o povo não ficasse achando que está tudo certo, né? Tem pessoas pecando, errando e Deus abençoando ainda. Não. Deus açoita, Deus castiga o filho que ama para que o filho volte para o caminho correto. Saia do caminho da maldição e volte para o caminho da bênção. E esses princípios são válidos até hoje. Segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. Um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio da fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então aqui é uma promessa futura.
Essa nova aliança para Israel, esse novo concerto, né, a igreja hoje já usufrui, porque Jesus disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Nós cremos, né? Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E todo aquele que o aceitaram, deu-se o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, nós fazemos parte de uma nova aliança, um novo concerto, não o concerto da lei, mas o concerto da graça, o sangue de Cristo. Glórias a Deus. Israel vai usufruir disso no futuro, quando se converter, quando se voltar a reconhecer que Jesus é Messias. Pode até dizer, mas Israel não crê em Deus, crê. Mas o Messias que Deus prometeu, esse novo concerto, eles ainda não fizeram. Eles ainda não aceitaram, né? Não fazem parte, a não ser, é claro, aqueles judeus que reconhecem Jesus como Messias e se convertem a Cristo. Aí fazem parte dessa nova aliança que a igreja faz parte. Mas existe uma promessa futura para Israel, desse renovo, dessa restauração espiritual, desse novo conceito que eles vão fazer parte. Isso ocorre no final da tribulação, com a volta gloriosa de Cristo e no milênio, né? Nós crê, né? Nós cremos que o arrebatamento iminente é o sinal que desencadeia os demais acontecimentos. A igreja arrebatada, né? A igreja, nova aliança, glórias a Deus. Esse povo que hoje representa Cristo na terra, aleluia, será tirado. Começa os períodos de juízo sobre a terra, a manifestação do anticristo, do falso profeta, né? E da besta. Isso vai acontecer durante esses 7 anos, mas a igreja foi tomada, foi tirada, foi livre da ira, né? Diz a palavra do Senhor. Israel começa agora um processo, né? Vai ser malhado com trigo até quando tiver cercada, o anticristo querendo destruí-la. Deus derramaria um espírito de súplica e de clamor, e eles reconhecem aquele que ele os transpassaram, é Cristo, é o Messias, Jesus volta para salvá-lo. Então começa essa nova aliança, esse novo conceito para eles. Para a igreja já chega primeiro, né? Jesus disse que os publicanos e meretrizes iam chegar primeiro, os últimos seriam primeiros e os primeiros derradeiros. O segundo subtópico, Jesus Cristo, o mediador. Ou seja, Jesus é o mediador que estabelece o novo conceito, o novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias, Hebreus 8:10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência que o salvo e Deus se dá nos termos do novo conceito, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Então, essa nova aliança é diferente da anterior, ela é superior, né? Não precisa mais do sacerdote humano, daquele que mediava entre o povo e Deus. Hoje nós temos um sacerdote superior que é Jesus. Aleluia. Ele é o nosso único mediador. Não vamos orar a Maria, a José, mais ninguém, né? E nem um sacerdote, nem um padre, nem um pastor. A gente ora ao nosso mediador, que é Jesus. Ele é o único mediador. Essa nova aliança não precisa mais dos sacrifícios repetidos, né, que havia no antigo concerto. Então, Jesus já se ofereceu de uma única vez, foi aceito, uma oferta eficaz e que tem poder para pagar, para limpar e purificar o pecado de todo mundo. É só crer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Crer implica em obedecer. Que a gente viu aqui que a obediência é a expressão da fé, né? Dizer que crê, que conhece Jesus, que tem Jesus no coração e não obedece, não segue a Ele, não cumpre a sua palavra, não pratica a sua palavra, esse não crê, não tem fé e de forma alguma obedece, né? Então, obediência é uma expressão da fé. Então, nós vivemos, participamos dessa nova aliança, desse novo conceito, que é superior em tudo, né? Se eu ler Hebreus, a gente vai vendo lá cada característica de superioridade da nova aliança. Terceiro subtópico, obediência do novo conceito. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, está lá em Filipenses 4:2-8, né? Foi fiel até a morte e morte de cruz, não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. Então, a obediência é algo prático, né? É algo de ação, não é apenas teórico, né? Obedecer é fazer. Atos 26:19. Jesus fez, morrendo na cruz por nós. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais
proveniente de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Deus promete, tem promessa, bater, bater, abre-se-vos-á, buscar e achará, né? Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Então, mas tem a nossa parte, né? De obedecer, de agir, de fazer aquilo que agrada a Deus. Estudando na lição passada que os discípulos receberam o revestimento do alto, obedecendo, né? E cai em Jerusalém. Tinha uma atitude, uma ação, uma condição, até que do alto seja revestido de poder. E quando for revestido, cumpriram também a parte deles, que era propagar, pregar o Evangelho, ser testemunho de Cristo. Vimos que o propósito do batismo no Espírito Santo é nos capacitar para ser testemunha, né? Nos revestir de poder para ser testemunha, para confirmar a palavra de Deus. Esse é o tópico: bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então vamos falar sobre essas bênçãos de forma sucinta, né? Porque continuaremos falando sobre essas bênçãos durante as demais lições, né? A próxima lição, a promessa da salvação, a promessa da cura divina, a promessa do coração novo. Então, tudo isso perpassa pela obediência, em todas as demais lições do trimestre. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo conceito, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. 2 Coríntios 3, 4 a 6. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual, que abarcam todas as áreas de nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Né? Então, quando obedecemos, usufruímos de todas as bênçãos espirituais relacionadas à salvação. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda, é o nosso paracleto. Ele que nos ajuda também a obedecer. Glórias a Deus. Nós, naturalmente, não teremos essa força, mas quando damos lugar ao Espírito, né, desviamos das obras da carne e frutificamos. Louvado seja o nome do Senhor. E, a partir daí, as bênçãos espirituais nos alcançam. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus 5,6. Dessa forma, vemos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo. Pois fomos justificados, santificados por Deus. 1 Coríntios 6,11. Então a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses 4,7. É aquela paz que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Assim a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Né? Somos justificados, somos lavados, né? Aquele que roubava não rouba mais, então vivemos uma vida justa, santa, diante de Deus. Ainda temos essa paz que excede todo entendimento, que no meio do furacão, no meio da luta, do problema, a gente consegue descansar no Senhor, consegue clamar a Ele, pedir a seu socorro e não se desesperar, não agir de forma extrema, como muitos que não têm paz acabam tirando sua própria vida, né? Mas a gente conhece um Deus que mesmo lá embaixo, como Jó, né? Vencer que meu Redentor vive e se levantará. Então tem paciência, espera no Senhor, confia nele, tudo o Senhor faz, porque o seu coração está guardado no Senhor, ele tem paz e vive a justiça de Deus, pois foi justificado por Deus. Terceiro subtópico, alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Conforme nos ensina a Escritura, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Né? Então, ligado em Cristo, na videira verdadeira, a gente produz esse fruto do Espírito. Glórias a Deus. E se é do Espírito, é cheio do Espírito. Aleluia. É o que nos vai gerar paz e alegria. Que a gente já viu algumas bênçãos espirituais que provêm de viver uma vida em obediência a Deus. Mas nas próximas lições continuaremos nessa temática. Glórias a Deus. Conclusão. Nessa lição estudamos a respeito da obediência como um relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, a promessa de justiça, paz e alegria no Espírito Santo
para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo, né? Promessas condicionais, individuais, que podemos usufruir a partir da obediência. Amém? Glórias a Deus. E a próxima lição, a promessa de salvação, né? Então, continuaremos falando sobre as promessas da igreja, né? E de Israel. E futuramente, ou aqueles que aceitam a Cristo hoje. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pela porção que o Senhor nos prepara para o próximo domingo estudar. Deus poderoso e santo, obrigado pelas tuas promessas, obrigado por ser fiel, Pai, mesmo na nossa falha, na nossa fraqueza, Pai. Nos ajuda, Pai, a obedecer, para alcançar, Pai, cada promessa dessa que foi, aleluia, citada nessa lição. Deus santo e poderoso, que teu Espírito Santo possa nos guiar, possamos, Pai, estar constantemente ouvindo a sua voz e a tua direção. Tem misericórdia de nós, nos purifica e abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.